tem um exercício na lista de exercícios que pede para você calcular essa integral aqui, né? Bom, batendo o olho aqui, você um pouco que já percebe que você quer fazer a seguinte substituição. No lugar de x mais y, você ia querer escrever 1. E no lugar de x menos y, eu não uso u, eu uso v. V e w. Certo? Então, no lugar de x mais y, você ia querer escrever u. No lugar de x menos y, você ia querer escrever w. Certo? E a região de integração, faltou eu escrever aqui. A região de integração é essa aqui, ó. Você pega esse ponto aqui no eixo y, esse ponto aqui no eixo y, esses dois pontos no eixo x e forma esse trapézio ali, né? Então, olha só, além de essa função ficar muito boa quando você substitui x mais y por v e x menos y por w, além disso, essa região aqui, ó, essa reta, na verdade, todas essas retas assim, ó, essas retas são assim, o tanto que você acrescenta aqui, tanto que você acrescenta aqui, você acrescenta aqui. Acrescenta aqui, acrescenta aqui, o mesmo tanto, né? Certo? Essa reta ela tem inclinação de 45 graus. Então, o tanto que você aumenta para lá, você aumenta para cá. O tanto que você aumenta para lá, você aumenta para cá, né? O que significa que a diferença x menos y é constante, né? Então, essas retas assim, a diferença entre x e y é sempre constante, certo? Então, olha só, quando você fizer essa mudança de variáveis, a região de integração com respeito a w vai ser assim, ó, w varia dessa constante até essa constante, né? Certo? Então, aqui a constante é 1, porque 1 menos 0 tem que dar constante. Então, nessa reta aqui, essa reta toda aqui, ela é a reta x menos y igual a 1. E essa outra reta aqui é x menos y, opa, aqui é menos 2, x menos y igual a 2, certo? Então, você tem essas duas retas aqui. E, eu não sei se você lembra, mas quando a gente fazia o teorema de Fubini, que era para separar a região, né, a integral dupla em cima da região em duas integrais iteradas, o que você fazia era fixar uma constante para ser igual, nesse caso, ao w, e fatiar a região ao longo dessa constante. Então, olha só, essa região vai ser fatiada assim, né? Resta saber, em termos de v e w, né, como é que vai variar. A gente vai fazer, ok? A gente vai fazer, mas eu queria só mostrar, baguncei o desenho bastante, eu vou até apagar ele, mas mesmo que você não esteja enxergando muita coisa, o exercício foi feito para dar certo, então você faz a conta aí e vê o que dá, né? Mas a primeira questão aqui que a gente tem é o seguinte: a parametrização, ela é uma função que sai de R2, aqui é o plano UV e aqui é o plano XY. Não é menos, né? Eu vou botar só, não é o V, é o meu U e o meu V são iguaizinhos, é o plano VW e ali é o plano XY, certo? E pelo que a gente tem feito, a parametrização a gente tem que ver que é uma função daqui para lá, e a gente fez o contrário, a gente fez uma função daqui para cá,
certo? Eu sei que eu quero que o V seja igual a x mais y, e eu quero que o W seja igual a x menos y. Eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que colocar x e y em função de u e v, certo? Então, a pergunta primeira é, u e v não, de v e w, certo? A primeira é, quem é P de v e w? Ou seja, quem é x e quem é y, certo? Você pode montar essas igualdades todas, v igual a x mais y, w igual a x menos y, e resolver, certo? Esses problemas aqui são todos facinhos, e eles são feitos para você resolver assim. Olha, se você pegar v mais w, que é x mais y, e x menos y, se você somar esses dois, você tem 2x. Então, x é v mais w sobre 2. E se você fizer o v menos o w, você tem 2y. Então, v menos w sobre 2. Isso é o y. Ficou parecendo que é uma divisão isso aqui, né? Então, esse é o x, esse é o y. Então, esse foi o primeiro passo. Ver quem é a parametrização. Depois, reescrever essa função com v e w. Moleza. Depois, determinar a região de integração. E calcular o determinante da matriz jacobiana. Nada precisa ser exatamente nessa ordem, né? Certo? Então, eu já tenho a fórmula para parametrização. Eu vou fazer o seguinte. Vou escrever essa fórmula menorzinha aqui. P de VW igual a V mais W sobre 2, V menos W sobre 2. Uma coisa que é fácil é você colocar essa função nessas coordenadas V e W, porque foi assim que a gente escolheu a função. Então vai ser E V dividido por W. Essa é a função. Aqui entra o módulo do determinante da matriz jacobiana e aqui entra a região correspondente em coordenadas U e V, certo? Então a gente precisa ver essas duas coisas. Eu vou fazer isso aqui, ok? Calculando então o determinante da matriz jacobiana. Primeiro eu preciso determinar quem é a matriz jacobiana. Eu gosto de fazer assim e dizer a primeira coluna é a derivada com respeito à primeira variável, que é a variável v. Primeira coluna derivada com respeito a v. Aqui dá 1/2 e aqui dá 1/2. Derivada com respeito a w, aqui dá 1/2 de novo. E aqui dá menos 1/2. Ufa, que sorte, né? Senão ia dar 0. Bom, aí você calcula o determinante disso. Dá menos 1/4, menos 1/4, dá menos 2/4, que é menos 1/2, né? Menos 1/2, ok? Eu queria só chamar a atenção para essa coisa da mudança de variáveis ter esse número aqui como fator de correção entre as áreas. Eu queria fazer uma observação que é o seguinte. Aqui está o x, aqui está o y. Esse carinha aqui, ó, é 1x, né? X igual a 1, y igual a 0. Esse carinha aqui é y igual a 1, x igual a 0. Certo? X mais y é esse carinha aqui, ó. Ok? E x menos y é esse carinha aqui. Então, esse carinha aqui seria tipo o v e esse outro aqui
o W, né? E olha só como é que fica a área dessa coisa, né? O tamanho desse vetor aqui é 1. É o vetor, é o E1, né? O tamanho desse vetor aqui, ó, é raiz de 2, né? Porque é a diagonal desse quadrado ali. Então aqui, ó, você está aumentando raiz de 2. Aqui você está aumentando raiz de 2. Então a área vai ser multiplicada por raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai ser multiplicada por 2, né? Então, de xy para u e v, você está meio que multiplicando a área por 2. Acho que a ideia é mais ou menos essa, né? E de u e v para x e y, você está dividindo a área por 2. É isso que aparece aqui. Certo? Eu não vou, na verdade, você não precisa pensar em nada disso. Você tem aqui o determinante da matriz jacobiana, o módulo do determinante é 1/2. Então, no final das contas, essa integral ali vai ficar assim. E a integral numa região R', que eu ainda não sei quem é, de E elevado a U sobre V, vezes 1/2 dA. Certo? Agora, só falta descobrir quem é essa região e aí usar o teorema de Fubini, provavelmente, porque a região foi feita para dar certo, usar o teorema de Fubini para calcular a integral disso daqui, que agora está bem mais fácil. Certo? Então eu vou gravar isso num próximo vídeo, eu vou falar só sobre essa mudança de regiões, certo? A região que era aquele trapézio assim, em termos de U e V, ele vai ficar como se fosse um trapézio, ele vai ficar bonitinho assim, deitado, certo? E a gente vai fixar aqui o W, que era o x menos y, né? E integrar daqui para lá, e a gente vai ter que ver quem são esses limites. A ideia é mais ou menos essa, mas eu vou fazer em outro vídeo.